Bom dia, já dá boa noite já. Bom dia, todos são bem-vindos em nome de Jesus. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos, aprendendo, em comunhão, compartilhando um pouco do muito que Deus tem trazido às nossas vidas, tem nos abençoado. Vamos orar novamente? Senhor amado, eu coloco a minha vida na Tua presença nesse momento, Senhor. Graças te dou pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua direção. Graças te dou, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar compartilhando a Tua palavra, de ter liberdade, Senhor Jesus, para ler a Bíblia, para aprender, para compartilhar, para estar, Senhor Jesus, sendo exposto, Senhor, à Tua palavra. Muito obrigada, Pai amado, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está assistindo pela internet, ou que um dia vai assistir, Senhor. Que todos nós possamos entender que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para nós, sempre. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Continuando o estudo, nós vamos ler hoje 2 Samuel 3, dando continuidade. Segunda Samuel 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então cirou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta, e ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram.
Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que deseja a sua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se for em paz. Chegando, pois, Joabe a toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim, Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael, sabendo depois Davi, disse: Inocente somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isto e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Como a pastora Ilta falou, né, um pouco antes, hoje é um dia de despedida, né? Sou muito feliz por todo esse período que eu passei aqui. Aprendi muito. Com certeza eu aprendi mais do que ensinei. Sim, foram grandes as lições que Deus trouxe para mim. Eu tenho certeza que eu recebi muito mais do que o que eu dei. Eu não tenho dúvida disso. E eu só tenho que agradecer, né, por tudo que Deus fez por mim nesses momentos, né, de devocional. E eu vou tomar liberdade para... nós fizemos a leitura, né, de Samuel 3, mas hoje eu queria falar das lições que eu aprendi durante esse ano de devocional. Assim, o que Deus trouxe ao meu coração como ensinamento, como estratégias, como ensinamentos para a vida, né, de coisas que eu aprendi a cada dia que eu vim aqui trazer o devocional. Em 2 Samuel, a gente tem estudado a história de Davi, né? Desde de 1 Samuel, finalzinho, a gente tem visto Davi como rei, tem visto Davi como homem de Deus, tem visto Davi como o único homem na Bíblia que foi chamado homem segundo o coração de Deus. É um privilégio, né? Ninguém não tem essa citação referente a nenhum outro homem.
Então, a gente tem muito a aprender com ele, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi, de um modo geral, com essa experiência do devocional. E a primeira experiência que eu gostaria de compartilhar é: independente de como eu estou, quando eu tenho um propósito diante de Deus e eu cumpro, Deus me honra. É um aprendizado para a vida. Se você se dispõe a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, e você faz, independente do estado que você está, Deus te honra. Deus te abençoa. E Ele traz ensinamentos para a sua vida. E Ele traz experiências que vão servir de esteio, vão servir de base para todas as outras áreas da sua vida. Então, se Deus te fala para fazer alguma coisa, se Deus te abre a porta para se dispor a fazer alguma coisa, e eu não digo simplesmente aqui na igreja, mas de uma forma geral, tudo aquilo que Deus mover no seu coração, e com certeza você sabe quando é Deus que está falando, porque Deus fala com todo mundo. Ele tem um jeito especial de falar com cada um, que a gente sabe quando é Ele, e a gente sabe quando não é Ele também. Muitas vezes a gente não obedece porque o que Ele fala não está de acordo com o que a gente quer. E aí muitas vezes a gente fala: Deus não está falando. Não, Ele está falando sim. A questão é que o que Ele está falando não está indo ao encontro daquilo que você quer ouvir. E aí você diz que Ele não está falando. Então, quando Deus fala e a gente obedece, Ele nos honra. Quando Deus nos coloca oportunidades para a gente realizar alguma coisa e a gente realiza, Ele nos honra. Ele nos ensina, Ele nos fortalece. E cada vez que você vence esse desafio, de mesmo não estando bem, mesmo não estando do jeito que você gostaria de estar, mas você cumpre aquilo que Deus pediu para você. Você cumpre aquilo que você, às vezes Deus não pediu, mas você se dispôs como propósito, como desafio para fazer para Deus. Deus honra, Deus te abençoa, Deus nos abençoa. Então, o primeiro ensinamento que eu aprendi durante esse ano de devocional foi isso. Quantas vezes eu cheguei aqui destruída, vim em obediência. Teve uma vez específica que eu me lembro bem, que eu tinha que estar aqui 8h30, eu fiquei até quase 8 horas da manhã, brigando na cama, sem querer levantar, até que deu aquela inspiração de Deus, assim, eu falei: tá, eu vou. E eu cheguei aqui, foi um dos devocionais mais abençoados e mais assim que Deus falou comigo, falou com as pessoas, porque não sou eu. E aí a gente vai para o segundo ensinamento. Eu só sou um instrumento. A palavra é de Deus. E quando a gente lê lá em Hebreus 4:12, Paulo fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, não é você, não sou eu, é tudo dele, para ele e por ele. A gente é só um canal para Deus fluir a palavra dele. Muitas vezes a gente está esperando o sobrenatural. A gente está esperando o céu abrir, os anjos descerem, o arrepio, a tremedeira. A gente está esperando algo físico, algo palpável, algo que a gente... Não. Jesus é um Deus simples. Deus é um Deus simples. É um Deus do nosso dia a dia. Ele pode se manifestar assim? Pode. Mas ele não entra numa caixa onde a gente diz como ele vai fazer. Tem um versículo que agora me fugiu a referência, mas que fala assim, que acho que foi com Elias,
que Deus veio, aliás, veio um grande vento, uma grande tempestade, Deus não estava lá. Depois veio um grande barulho e tal, tipo um terremoto, Deus também não estava lá. Depois veio um sussurro, né, um suave e tal, e Deus estava lá. Então Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, do modo que quer. E se Ele também não quiser fazer, Ele não faz, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E quando a gente se dispõe a ouvir o que Ele tem para falar, o que Ele tem para fazer na nossa vida, a gente vai viver o melhor de Deus para nós. Porque o melhor de Deus para nós é um plano exclusivo. Porque nós somos únicas, nós somos únicos. Não existe ninguém igual em toda a humanidade que já veio, desde o primeiro homem e a primeira mulher, até hoje, que são bilhares. Nunca houve alguém igual a outro alguém. Sabe por que talvez você não esteja vivendo, ou eu não esteja vivendo o melhor de Deus para a nossa vida? Porque ao invés de olhar para a nossa vida e buscar em Deus aquilo que Deus tem para nós, a gente está olhando para a vida do outro. A gente está querendo a vida do outro. Deus com certeza tem um plano muito, 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 muito maravilhoso para a sua vida, para a minha vida. Mas muitas vezes a gente não chega nesse plano surpreendente e incrível, porque a gente está se comparando. Hoje, então, com as redes sociais, como diz o pastor Herman, um trem do capeta, porque isso não é uma invenção de Deus. Eu vejo assim, como instrumento de trabalho, ok, é bênção. Como instrumento de trabalho. Agora, para você ficar o dia inteiro igual novela, que é igual novela. Tem gente que fica o dia inteiro só vendo a vida do outro. Só vendo o que o outro fez, o que o outro comeu, o que o outro comprou, o que o outro vestiu, onde o outro está viajando, e achando a própria vida uma porcaria. Desculpa a expressão. Enquanto você está aí visitando a vida do outro, e está deixando de olhar para a sua própria vida, a vida do outro, talvez ou não, está fluindo. Agora, e a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Com certeza o plano de Deus é muito, muito, muito bom. Só que a gente precisa parar para ouvir, né? O que Ele tem. Então, o meu segundo ensinamento hoje, que eu trouxe para esse ano, foi que eu sou um instrumento. Eu me coloco à disposição de Deus e falo, Senhor, eu estou aqui. Faz a tua vontade. Flui através de mim. E para Deus fluir através de mim, eu preciso estar vazia. Porque se eu estiver cheia, Ele vai prender, né? Como é que o cano passa se estiver obstruído? Não dá. Eu preciso me esvaziar de mim mesma. Eu preciso me esvaziar da minha vontade, do que eu quero, do que eu estou a fim de fazer, para deixar Deus fluir. Então, somos apenas instrumentos. E Deus quer o melhor para nós. Só que o melhor para cada um de nós, não necessariamente é o melhor que Ele está fazendo na vida de outro. Com certeza é muito melhor, porque é um plano exclusivo, feito com exclusividade para você e para mim. E talvez o mais importante desses 3 ensinamentos é que eu preciso me expor à palavra de Deus. Não importa como, mas eu preciso ler, mesmo sem entender, mesmo muitas vezes sem saber por que eu estou lendo aquilo. Mas eu preciso ter humildade de me colocar diante do Espírito Santo e falar, Espírito, me ensina, me mostra. Eu li, não entendi, aí você lê de novo. Eu li e não entendi, aí você lê de novo. Uma hora, o ensinamento vai vir. Mas eu vou ler o quê? Como? Qualquer parte. Lembra quando a gente leu lá em Hebreus? A palavra de Deus é viva e eficaz. Não fala assim, os salmos, os provérbios, os evangelhos. Não, a palavra de Deus. Então, qualquer parte, qualquer versículo, qualquer livro que você resolver ler, leia com o coração. E algo que Deus
tem me ensinado de forma muito profunda. A qualidade é mais determinante para o seu crescimento do que a quantidade daquilo que você lê. Eu fiz um curso ano passado que eu aprendi nesse curso que é muito bom para a nossa vida, quando a gente tem temas para a nossa vida. Digamos, você tem o tema, você escolhe um tema, ora, pede a Deus direção, escolhe um tema para o seu ano. Então, eu escolhi, por exemplo, aquela passagem que fala alegrai-vos no Senhor, para 2021. Né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Esse foi o tema da minha vida para 2021. E aí eu fui escolhendo, pedindo a Deus direção, e eu fui escolhendo um versículo ou um trechinho da Bíblia para cada mês. E aí eu escrevi para cada mês. Foram 12 temas para cada, né, um tema para cada mês. Foram 12 temas para o meu ano. E, gente, foi tão incrível, porque isso eu escolhi em novembro do ano passado. Cada mês, aquele versículo, aquele trechinho da Bíblia foi determinante para eu me sentir fortalecida naquele mês, para eu me sentir alimentada naquele mês. Então, eu entendo hoje que nós nos expormos à Bíblia não significa ler 3 vezes a Bíblia no ano. Pode significar? Pode. De repente, Deus tem esse propósito com você, né? Deus é maior do que tudo. Mas, pela experiência e pelo que eu tenho visto, a qualidade daquilo que você lê é muito mais importante. Você ler, você entender, você aplicar na sua vida. E só para os irmãos terem uma ideia de como isso funcionou. Como eu falei, em novembro de 2020, aproximadamente, eu fiz essa escolha desses versículos. E o meu versículo de fevereiro foi 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse foi o meu versículo de fevereiro. Em janeiro, finalzinho de janeiro, minha família inteira teve Covid lá em casa. Eu fiquei muito mal emocionalmente, fisicamente não, mas emocionalmente eu fiquei muito mal. E em março, meu pai foi promovido para a glória. Então, assim, você vê como é que foi um versículo que me deu estrutura para eu viver as consequências do Covid, que hoje eu vejo que foi um marco 100% positivo na minha vida. Eu tenho uma vida antes do Covid, eu tenho uma vida depois do Covid. Eu falei isso, até o pastor Herman ficou brincando comigo, que eu falei que o Covid foi uma bênção na minha vida. Foi. Eu vou mentir? Foi. Para mim, foi. Eu sou outra pessoa pós-Covid, muito melhor do que antes. E eu vejo que pensar em 2 Timóteo 1,7, meditar, refletir, ruminar, me deu força, me deu poder, me deu autoridade, me deu equilíbrio para eu lidar com tudo que eu estava passando. Então, a nossa vida precisa ser intencional. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Primeira coisa, pare e observe como a sua vida está. É o primeiro passo. Pare. Segundo passo, a mente da gente, quando a gente está fazendo muita coisa, está com muitas atividades, muitas coisas, a gente fica acelerado. Então, quando você para, imagina um caminhão na ladeira. Ele vai tentando parar, ele não para de uma vez, ele fica, né? Até ele conseguir parar, ele vai tentando até que ele consegue parar. Então, a gente para, a gente fica meio ainda, né, em movimento. Então, a primeira coisa, pare. Quando você parar, respira. Ah, Valéria, respirar. Todo mundo respira. Eu também achava isso. A primeira vez que eu fui confrontada com essa questão de respirar, foi com uma psicóloga, eu achei que ela estava doida. Porque eu pensei, todo mundo respira, isso é básico e tal. Só que hoje eu sei que eu não respirava. Meu pulmão estava recebendo assim, o mínimo do mínimo de oxigênio só para eu não morrer. Porque eu não respirava. Minha vida era tão acelerada, eu era tão acelerada, que eu não parava para respirar. Então pare. Veja como está a sua respiração, respire adequadamente. Na internet tem milhões de métodos. Escolha um qualquer e teste. Pode ser até que no começo você passe mal, eu passei. Porque não estava acostumada a respirar, o pulmão não estava acostumado a receber ar.
direito. Parar, respirar, observar. Como é que está a minha vida? Isso tudo é antes de orar, viu? Tudo é antes de orar. Parar, respirar, observar. Observou, tá legal? Beleza. Aí você vai orar. Observou, não consigo nem parar para pensar como é que tá as coisas. Então, tem alguma coisa errada. Busca ajuda. Busca ver o que está te deixando tão inquieto ao ponto de você não conseguir nem ver o que você precisa fazer. Eu passei por todas essas fases, por isso que eu falo aqui de carteirinha. Observou, conseguiu equilibrar o que precisava ser equilibrado, aí sim, você está em condições de parar e falar: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Porque mudança exige postura, mudança exige força, mudança exige consciência, mudança exige determinação. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver sabendo para onde que a gente quer ir. Ah, não, eu oro de manhã, de tarde, de noite e tal, mas eu estou pesada. Eu me sinto exausta no final do dia. Todo dia eu durmo e acordo cansada. Está errado. Está errado. Vinde a mim, palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado, está errado. Nossa vida não é para ser um peso constante. Claro que vai haver momentos de um pouco mais de estresse, de um pouco mais de exigência para a vida, mas não é para ser assim o tempo inteiro. A vida tem atividade, estresse, descanso. Atividade, estresse, descanso. Se a sua vida está só estresse, está errado. Se isso está afetando o seu sono, se isso está afetando a qualidade das suas relações com as outras pessoas, você vive nervosa, irritada, você não consegue, sabe, tudo que você faz é muito difícil, é muito pesado. Está errado. Deus não nos criou para isso. Ah, não, mas eu estou trabalhando na obra, eu estou envolvido na obra e tal. Se está cansado demais, se está exausto demais, é porque você está fazendo o que Deus não pediu para você fazer. Porque Deus não pede nada além das nossas forças. Amém? É assim que eu encerro hoje, sendo muito, muito, muito grata a Deus por tudo que Ele tem me ensinado. E é uma nova etapa que eu entro agora, não só a questão do trabalho, mas outras questões pessoais também, que Deus tem aberto portas, Deus tem me movido em algumas direções que eu creio que é da vontade dEle. E eu estou disposta a obedecer. Eu estou disposta a continuar seguindo e fazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, São bênção. Essa igreja é uma bênção, tem sido uma bênção na minha vida já há mais de 8 anos, desde quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu nunca mais saí. Meus filhos estão aqui, estão crescendo aqui, estão recebendo de Deus aqui, realmente tem sido a minha família. E olha que foi um parto difícil, viu? Eu venho sou filha de pastor, venho de uma relação com uma denominação de mais de 30 anos, então foi difícil fazer esse parto, mas saiu. Hoje eu me sinto parte dessa família, acima de tudo, parte do corpo de Cristo, mas eu creio como pessoa que a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então hoje a minha cobertura é a Igreja Batista de Filadélfia de Águas Claras. Sou muito feliz por isso, sou muito grata a Deus e estou aqui até a vontade de Deus, na minha vida, porque só Ele sabe. Eu quero que seja para sempre, mas Deus é quem sabe todas as coisas, é Ele que está na direção. Amém? Vamos ficar de pé.
Vamos encerrar com mais uma palavra de oração. Senhor amado, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e faz na minha vida. Sou grata pela vida de cada irmão aqui, sou grata por esta igreja, Senhor, na minha vida. Sou grata, Pai amado, pela oportunidade de estar aqui no devocional. Eu creio, Senhor, que Tu és tudo na minha vida e quero muito que mais e mais pessoas entendam isso. Pai, como é bom servir a Ti, como é bom depender de Ti, como é bom ter a Tua ajuda e Teu sustento a cada momento. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Amém. A pastora... eu achei que a pastora ia terminar, então vamos encerrar. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Amém.